Agora a gente começa uma aula, um aulão aí sobre diagonalização de operadores lineares e, em consequência, diagonalização de matrizes quadradas, tá? É, E aí, para começar esse assunto, né, esse assunto é um assunto que eu já fiz um vídeo falando a ideia, né? Por que que é conveniente trabalhar com um operador diagonal? É, mas tem um conceito aí que permeia a diagonalização, que é o conceito de alto valor e alto vetor. Então, esse vídeo especificamente, eu vou definir o que é o alto valor, o que são os autovetores, vou falar do alto espaço também. E aí a gente, no próximo vídeo, fala um pouquinho sobre o polinômio característico, talvez faça uns exercícios. Vamos ver, vou sentir esse ritmo, aí eu vou seguindo aqui com vocês. Então, se T é uma transformação linear de um espaço sobre ele mesmo, né, que a gente costuma chamar de operador linear, pode ser muito conveniente escrever T como representar T em uma matriz diagonal. E como que a gente faz isso? Né? A gente faz isso escolhendo uma base do nosso espaço composta de vetores, né, que tem a seguinte característica, que são vetores tal que o t de vzinho é igual a um lambda vzinho. Porque imagina se eu acho um vetor desses, aí eu coloco ele como o primeiro elemento de uma base de V. A matriz do T nessa base, ela ficaria assim. A primeira coluna dela seria essa aqui, né? A primeira coluna dela seria essa aqui. Então, isso é bem conveniente mesmo, né? É uma forma muito simples de escrever a matriz de um operador. E bom, eu não vou ficar falando tanto de matriz agora, porque eu não quero me restringir ao caso em que a dimensão é finita por enquanto, tá? Então eu vou falar no geral desse fenômeno, tá? De existir um vetor v diferente de zero e um lambda que é um escalar, eu vou dizer que ele pertence a f, que é um corpo, né? Em que isso aqui acontece. Se, dado um operador, existe um v e um lambda que essa equação é satisfeita, a gente diz que o v é alto valor, desculpa, alto vetor de t associado a ao alto valor lambda, tá? Então a gente tem essa definição aí. E uma coisa é interessante, né? Se você, dado um lambda pertencente ao corpo, se você escolhe os vizinhos pertencentes a V, tais que T de V é igual a lambda V, né, isso aqui eu vou dar um nome especial para esse conjunto, tá? A gente chama, eu vou chamar ele de V lambda, né? Esse conjunto, na verdade, a gente vai provar que ele é um subespaço vetorial, né? Ele é um subespaço vetorial. Como é que a gente faz isso? A gente pega dois elementos aqui, né? Vou pegar uzinho e vzinho pertencentes a V de lambda
E aí, quando eu calculo t de u mais alfa v, isso aqui dá t de u mais alfa t de v, que é lambda u, porque, bom, porque o u está no v lambda, né? Mais alfa lambda v. E aí eu coloco o lambda em evidência, né? E fica u mais alfa v. Ou seja, ele também pertence ao v lambda. Tá correto? O U mais alfa V também pertence ao V lambda. Ou seja, com todo motivo, esse cara é um espaço vetorial, mesmo porque o zero sempre pertence ao V lambda, né? Por que isso? Porque vai dar zero dos dois lados, se você pega o vetor zero. Então, beleza. Esse V de lambda, a gente dá um nome para ele, né? Como tudo. A gente vai chamar esse cara aqui de alto espaço associado a lambda, tá? É o alto espaço associado ao número real lambda. Legal, então todo mundo que está nesse alto espaço é um alto vetor associado com lambda. Ok. Às vezes a gente fala vetor característico, tá? Ou valor característico. É uma forma alternativa aí, muito comum. Então, vamos dar uns exemplos, né? Imagina que você tem o espaço das funções infinitamente diferenciáveis a variáveis reais, né? De uma variável real, que eu chamei de C infinito. Então eu tenho uma função desse espaço para ele mesmo, que é a função derivada, né? O d dt. Imagina que eu tenho esse operador d dt. E aí uma coisa que a gente sabe do cálculo é que quando eu calculo d dt da função e elevado a lambda t, isso aqui dá lambda vezes e elevado a lambda t. E aí, né, só deixando naquela notação, a gente teria aqui o t de v igual a lambda v, ou seja, essas exponenciais, elas são autovetores da derivada, tá? Do operador derivada. Então, deixa isso aqui como um exemplo 1. Agora, um outro exemplo. Imagina que eu pego uma matriz, né, diagonal. Se eu pego uma matriz M diagonal, que é, sei lá, né? Ou seja, eu chamei de A1 até AN em vez de A11 até 1N. Se eu pego o operador associado a essa matriz, né, o T de M, quando eu aplico ele em um vetor que só tem o 1 aqui, vamos supor na jésima posição, isso aqui vai dar a J nessa posição, né? Que é a mesma coisa que o AJ que multiplica esse vetor. Então ele também é um autovetor. Né? Se você pega um exemplo mais concreto, pega nessa matriz aqui. Então, se você pega essa matriz e multiplica pelo vetor 1, por exemplo, né? O que isso é? Isso é o 300. Você multiplica pelo 010, ele vai dar o 010. Isso porque, né, multiplicar por esses vetores aí é sempre escolher uma coluna da matriz. E essas colunas aí sempre vão dar certo, né? Um outro exemplo muito simples, mas que não deixa de ser importante,
é o operador de V para V que faz o T de V ser igual a um Czinho vezes V. Porque aí qualquer vetor que você pegue, né, é um autovetor associado ao mesmo autovalor que é o C. Né? Aí, no caso, o Czinho é o único é, autovalor. Isso é importante para a gente. Ok. Agora eu quero ver o nosso primeiro teorema, é aquele que eu provei logo na definição, né? Que o conjunto dos vetores associados a um autovetor é um espaço vetorial. Tá? Quer dizer, se você pega um monte de autovetor associado ao mesmo autovalor e pega o espaço gerado por eles, isso é simplesmente o conjunto de todos quer dizer, não é o conjunto de todos, né? Mas vai ser um subespaço daquele autoespaço. Então a ideia é mais ou menos essa aí para esse primeiro teorema. E aí agora a gente tem um teorema super importante que vai ter um monte de consequência, que é esse teorema aqui. Imagina que T é um operador de V para V e você tem lambda 1 até lambda n autovalores distintos. E aí você vai pegar o V1, um autovetor associado ao lambda 1, e um Vn, um autovetor associado ao lambda n. Beleza. O que a gente vai provar? Só um detalhe, né? Eu falei isso na definição, só para deixar claro. Um autovetor nunca é zero, tá? O zero não é autovetor de ninguém. Beleza. Mas o zero pode ser autovalor. O zero escalar pode ser autovalor. Mas o vetor zero nunca é autovetor. Bom, beleza. Se esses autovalores são todos distintos, o nosso teorema vai dizer que o V1 até Vn é Li. Eles são Li. Bom, isso o jeito fácil de demonstrar isso é uma demonstração por indução. Mas vamos pensar em dois. Tá. Vamos pensar em dois. Vamos imaginar que eu tenho um V1 e o V2 só. E aí eu estou dizendo que A vezes V1 mais B vezes V2 é igual a zero. Bom, se o A vezes V1 mais B vezes V2 é igual a zero, eu posso aplicar a transformação T desses dois, né, dos dois lados, e aí eu vou chegar que lambda 1 A V1 mais lambda 2 B V2 é igual a zero também. Né? Isso é uma consequência. E aí, o que isso aqui implica pra gente? Qual que é a grande sacada aqui? A grande sacada aqui é o seguinte: eu poderia, né, dessa relação, também multiplicar por lambda 1. E aí, comparando essas duas relações aqui, eu chegaria aqui, lambda 2b v2 é igual a lambda 1 b v2. E o que isso implica para mim? Já que o lambda 1 é diferente do lambda 2, né? E aqui a gente tem que b
lambda 2 menos lambda 1. V2 é igual a zero. Já que o V2 é não nulo e o lambda 2 menos lambda 1 é não nulo, a única solução é o B igual a zero. E daí a gente chega que o A é igual a zero. Tá? É isso. Isso para 2, né? E como que a gente prova para N, né? Como que a gente prova para N? Então vamos lá. O que a gente vai fazer para provar para M? Vamos supor que alfa 1, V1 até alfa K, VK seja igual a zero. Que isso aqui sempre implique que o alfa 1 é igual ao alfa K, que é igual a zero, tá? Então, vamos fazer essa suposição. Agora, suponha que eu tenho uma outra relação, que o alfa 1 V1 até o alfa K VK. Agora eu vou colocar mais um vetor. O alfa K mais 1 VK mais 1 é igual a zero. Bom, o alfa K mais 1 não pode ser igual a zero, né? Isso aí não tem a menor chance disso acontecer. Beleza. Aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso multiplicar essa expressão, né, pelo lambda i, né, por um lambda i qualquer. Né, para o i entre 1 e k mais 1. Né? E, bom, eu também posso aplicar a transformação T nessa relação estrela aqui. E aí eu vou chegar o quê, né? Porque cada um deles é um alto valor do lambda correspondente, vai dar lambda 1, alfa 1, V1, até o lambda K, alfa K, VK, mais o lambda K mais 1, alfa K mais 1, V, K mais 1 é igual a zero, né? E se eu subtraio essas expressões aí, eu tenho que V1 alfa 1 lambda i menos lambda 1 até o último, né? Já vou chegar no último direto. Tá bom. Por que isso é útil? Porque se eu escolho o i igual a k mais 1, se eu escolho o i igual a k mais 1, isso aqui dá zero. E aí, isso mostra que os alfas, né? Então, isso aqui dá zero. E aí, o que significa isso? Significa que o V1, alfa 1, lambda k mais 1 menos lambda 1, até o VK, alfa k, lambda k mais 1 menos lambda k, isso aqui dá zero. Como todos esses caras, né, todas essas subtrações aqui, essa subtração até essa subtração, são diferentes de zero, o que está acontecendo é que a gente achou uma combinação
linear dos k primeiros que dá zero. Isso implica que os coeficientes que multiplicam dão zero. Isso quer dizer que nesse caso, alfa 1 até alfa k dá zero. E aí a gente chega, né, voltando para a relação estrela, que o alfa k mais 1, v de k mais 1 igual a zero. E daqui, é claro, que a gente chega na conclusão que o alfa de k mais 1 é zero também. Tá bom, então o que a gente provou? A gente provou um resultado muito importante, eu vou até escrever, tá? Que autovetores de autovalores distintos são LI. E é aqui que começa a entrar a história da base, né? Porque imagina que eu tenho, sei lá, o T, uma transformação do R5 para o R3. E aí eu encontrei aqui no R5, desculpa, do R5 para o R5, né? A gente está falando de operadores. E aí eu encontrei V1 até V5 autovetores de autovalores diferentes. O que isso implica? Implica, já que eles são 5, implica que isso aqui é uma base do R5, né? Porque eles são LI e são 5. Logo, o T tem uma base onde ele é diagonal. Olha só. Então isso é uma propriedade muito interessante. Se você está no espaço de dimensão n e você achou n autovalores de autovetores distintos, então você tem uma base já do seu espaço e nessa base a matriz associada ao seu operador é uma matriz diagonal. Tá? Então é claro que a gente vai fazer exemplos disso, né? Uma consequência legal disso, né? Um exemplo é que se você pega a família das funções e elevado a alfa 1t até e elevado a alfa n de t, eles são LIs. São LIs em relação... Não, eles são LIs. Por quê? Porque são autovetores dos autovalores alfa 1 até alfa n, né? Do operador derivada. Né? Quer dizer, o DDT de i elevado a alfa it é alfa i elevado a alfa it, né? Então, é por isso que esses caras são LI, porque eles são autovetores de autovalores distintos, né? Isso aqui é muito útil para a teoria de equações diferenciais, tá? É super, super importante mesmo. Ok. E aí, no geral, né, o que a gente vai ter é que a existência desses autovetores distintos, né, se eles forem n, implica na existência de uma base onde esse nosso operador é diagonal. Mas, não necessariamente eles são todos distintos, tá? Não necessariamente eles são distintos. Mas a gente vai dizer o seguinte, né? Dado um operador T de V para V, uma base até Vn, a gente vai dizer que ela
diagonaliza T se cada um desses caras for um autovetor, não necessariamente de autovalores distintos, né? Mas LI. Então veja só, autovetores de autovalores distintos são LI. Mas eles serem autovetores do mesmo autovalor não implica que eles são LD. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eles podem ser autovetores de um mesmo autovalor e também serem LI, tá bom? Às vezes o autoespaço associado a um autovalor ele tem dimensão maior do que um. Muito comum isso acontecer. A gente vai estudar esses casos. Então, uma base diagonaliza T se o T de VI for igual a um lambda I VI para, né, o I entre 1 e N. Porque a hora que você escrever esse vetor nessa base, né, a hora que você escrever a matriz dessa transformação nessa base, vamos chamar essa base de B, né? Vamos chamar ela de B. A matriz de T na base B é justamente a matriz que é aqui vale lambda 1, aqui vale lambda 2, até aqui que vale lambda n. Tá? Por quê? Porque o primeiro vetor vai aí para o lambda 1 vezes ele mesmo, né? O segundo e assim por diante. É facinho de concluir isso. Legal. E uma coisa importante é a seguinte: se é um resultado, não é um teorema, que eu não vou provar agora, mas é um teorema fundamental, tá? Se A é simétrica, é matriz simétrica, quer dizer o quê, né? Que A é igual ao A transposto, que eu estou pensando que o A é uma matriz N por N, com entradas num corpo qualquer. Então, a transformação associada a A, ela é diagonalizável, tá? O que isso quer dizer? Que existe uma base e que escrita nessa base, essa matriz é diagonal. Então, beleza. Então, isso fica de teoria básica, a introdução, né, a autovalores e autovetores. E aí, agora eu vou fazer alguns exercícios. Agora não. No próximo vídeo eu vou falar sobre o polinômio característico. E depois a gente vai fazer exercício.